No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de forma rica e abundante. Hoje é terça-feira, 24 de junho de 2025. Aqui estamos juntos para mais uma edição do Minuto da Unicidade. Eu quero abraçar todos os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, por quê? Porque tem um único Pai. E claro, é o Pai da eternidade, o Senhor Jesus Cristo, segundo o texto que o Espírito do próprio Cristo falou por intermédio do profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Ele é o Pai da eternidade. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E o que nos basta, Jesus disse: há tanto tempo estou convosco. Logo temos o mesmo Pai e somos todos irmãos. Oh, família abençoada, hein? Louvado seja Deus. Existe um texto muito utilizado nos debates, eu já participei, e esse texto inclusive foi citado para mim em algumas oportunidades com meus debatedores. Por exemplo, César Cavalcante citou esse texto para mim, um dos grandes debatedores trinitários da atualidade, aqui de São Paulo, muito conhecido, tem uma rádio, tem muitos seguidores, tem escolas de teologia, escolas de idiomas bíblicos, enfim, é um homem com um currículo muito bom. E ele citou para mim esse texto de Salmos 110. Também outros debatedores citaram para mim esse texto e já participei de alguns debates. Salmo 110 diz assim, verso 1: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É um salmo profético. Esse salmo, disse o Senhor a meu Senhor, é muito forte, porque aí está dizendo, segundo a interpretação, a exegese teológica trinitária, está falando aqui de duas pessoas na divindade, até porque com base nos textos do Novo Testamento que diz que Jesus está à direita de Deus. A gente tem aqui, volta alguns vídeos, você que está acompanhando no YouTube, alguns vídeos você vai ver lá, a destra de Deus. Acho que eu fiz 1 ou 2 vídeos falando na sequência sobre esse tema, que é Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. A gente falou isso, acredito que na semana passada ou retrasada, porém temos várias outras referências nas quais apontam para esse detalhe aí, que Jesus está à direita de Deus. A ver lá no canal esse estudo, tá? Provavelmente voltaremos a falar sobre isso em outras oportunidades, porque a gente não vai falar especificamente desse detalhe dele à direita de Deus, como que isso funciona, como que é a exegese correta, bíblica, sobre este tema. O fato é que, com base nessas referências do Novo Testamento apontando para essa possível posição geográfica, que é assim que os trinitários entendem, que trata-se de uma questão literal, que Jesus estaria à direita de Deus, sentado ali do lado direito, num trono paralelo. O trono paralelo, Deus teria um trono paralelo do lado dele, e nesse trono estaria Jesus. E há quem diga que teria do lado do trono de Jesus um outro trono, ou melhor, do outro lado do Pai, à esquerda, porque o Espírito Santo teria que estar à esquerda. Jesus à direita, o Espírito Santo à esquerda. Pois é assim que entende, é assim que ensina. Eu tenho vídeos no canal lá, Tony de Souza Unicidade, entra lá, não é o Minuto da Unicidade não, é o Tony de Souza Unicidade, você vai ver lá, é um bispo famoso dizendo aqui, 3 tronos, um para o Pai. Tem cara que ilustra, põe até 3 cadeirinhas para poder mostrar que tem 3 tronos. Nesse próprio debate que eu cito aqui com César Cavalcante, o mediador quer debater comigo, me provar que tem 2 tronos no céu. Absurdo. Tem 2 tronos por quê? Porque Jesus disse: aquele que vencer vai se sentar comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Um absurdo, não é? Pois é, entende-se posição literal. Por quê? Um dos textos, é aí o que eu falo, os trinitários têm que recorrer aos textos do Antigo Testamento para sustentar
as exegeses do Novo, a sua exegese trinitária, dizer que tem 3 lá em cima. E aí pega-me um texto que que fala de 2. Que nem o pastor lá, crê em 2, mostrou um trono, crê em 3, mas mostrou um texto que tinha 2 tronos, né? Na cabeça dele tinha 2 tronos naquele texto, mas são 3, tá faltando um. Que nem esse Salmo 110, se você ler ele, você vai ver, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, não era para dizer, disse o Senhor a meu Senhor, ao meu Senhor? Como é que teria que ter? Teria que ter, senta-te à minha direita, não tem outros lá, o outro que está à esquerda, como é que fica? Não é mencionado. Aqui fala-se, pelo menos, abre margem para que nós entendamos que tenha 2. E aí o que eu quero dizer com isso? Que o trinitário ele fala, não, sobre Jesus, sobre a segunda pessoa já é mencionada desde os Salmos e desde do Antigo Testamento. Vamos ver na Bíblia, vamos ver o Cristo falando, se trata-se de céu ali, de divindade, está falando lá de cima. De que fala esse texto aqui? Por que Davi disse isso? Vamos ouvir o próprio Cristo. O Cristo fala sobre isso. Estando os fariseus reunidos, interrogou-os Jesus. Então, estavam os fariseus lá. A nata teológica reunida. Imagina você, a nata, né, o suprassumo da teologia, todos reunidos, aí Jesus entra no meio dos teólogos, daqueles que não tinha mais onde guardar diplomas, né, iguais os que temos hoje. Estudaram em Harvard, estou aqui parafraseando para você entender. Harvard, teologia na PUC, estudaram diretamente no melhor que tinha de escola. Aí vai lá, e estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo, que vós pensais do Cristo, de quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Ou seja, eles conheciam que o Cristo era filho de Davi, seria descendente de Davi. Disse-lhes, como é então que em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia lhe responder uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Mateus capítulo 22, eu li do 41 ao 46. A partir daquele dia em diante, ninguém resolveu perguntar mais nada. Ele fala, se pois Davi lhe chama de Senhor, como que é o seu filho? E note que o verso 44, Jesus ele recita na íntegra, ele repete na íntegra, Salmos 110, verso 1, ele repete certinho, todas as palavras sem tirar nem pôr, disse o Senhor a meu Senhor, verso 43, disse-lhe, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. Então veja bem, Jesus explica que esta passagem é uma mensagem profética que está totalmente, 100% ligado com o Messias, com o Cristo. Está falando de Davi, está falando do filho de Davi, do rei que virá dos seus lombos, né, da sua descendência. O texto está falando sobre isso, não está falando de céu, pelo amor de Deus, teólogos trinitários. Vamos ser honestos com as exegeses, com as vossas interpretações. Vamos ser justos. Aqui esse Salmo 110, verso 1, não abre nenhuma possibilidade de você entender ou interpretar de outra forma que não seja essa. Porque o Senhor Jesus, ele traduz para você, para a teologia. Eu falava isso no debate, mas esse salmo é uma profecia com relação ao Messias, com relação ao Cristo. Esse Senhor que disse ao Senhor aqui não é Jesus dizendo para Deus Pai, não é um Deus dizendo para outro. Nunca que se pode se fazer essa interpretação. Primeiro porque os judeus são monoteístas 100%, eles não creem numa divindade tripartita, não creem. Aí César Cavalcante vai lá numa live com um outro pastor e disse, não, é que tem um enigma de Moisés. Moisés falou por enigma o quê? Pelo amor de Deus, que a Shema é um enigma, que na verdade tinha 3 ali dentro.
E Moisés não entendia, Moisés falou em enigma para o povo. Poxa, gente, é uma forçação de barra que a teologia, às vezes, a teologia é muito boa, tem coisas maravilhosas, mas às vezes ela entra numa forçação de barra, numa apelação que chega, né, a incomodar os da fé. Então esse Salmo 110, de uma vez por toda, a interpretação dele, quem dá é Cristo. E vocês não sabem mais do que Cristo. Vocês não são mais inteligentes do que o Senhor Jesus. Nunca que serão. Estão distantes. Não entram e não deixa quem está querendo entrar chegar lá. Infelizmente. Não entram e não deixam aqueles que querem entrar. Fecham a porta do reino dos céus com a vossa teologia trinitária. Porque Jesus está falando como que Davi em espírito lhe chama de Senhor. É Davi, um dos senhores aqui em questão. É Davi, do Salmo 110. Um senhor é Davi, o outro é o Messias. Não tem outra exegese. Aí vai lá, né? Vai pregar lá à direita, que tem outro significado, tem mais profundidade do que simplesmente a posição geográfica. Porque posição geográfica no trono, por posição geográfica, Jesus está no meio do trono, como diz Apocalipse. Capítulo 7, verso 17, não tem, ou 14, 17, agora não me recordo bem a referência, mas diz que ele está no centro do trono, no meio do trono. Posição geográfica é essa. Então você que está me acompanhando pela rádio, você que está me acompanhando aí pela internet, pelo WhatsApp, ouvindo esse podcast, meus irmãos, Salmo 110 não fala de trindade, até porque estaria faltando mais um Senhor aqui. Aqui está falando de dois aqui, e não tem dois. Se aqui está aprovado que não se trata de dois senhores na divindade, e sim está falando de dois senhores na terra, dois senhores na terra. Esse senhor aqui é Davi, o outro senhor é Cristo, são senhores que são governos, reis. Está falando de dois reis aqui, mas no céu, não, no céu só tem um rei. E Jesus será rei de toda a terra. Jesus é o rei dos reis, rei Davi. Por isso que os fariseus, diz a Bíblia, ninguém podia lhe responder. Ninguém! Os teólogos não puderam responder. Pois é, o que aqueles teólogos do passado, do tempos de Cristo, não puderam lhe responder, os de hoje sabem mais do que os fariseus. Os fariseus, sinônimo de fariseus virou hipocrisia. Pois é, mas hoje temos os mestres dos fariseus. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Os ensinamentos deles, olha, e eu vou para terminar aqui, os ensinamentos dos fariseus, preste bem atenção, os ensinamentos dos fariseus foram aprovados por Cristo. Ou seja, Jesus falou, seus ensinos estão corretos. O único problema é que eles não praticavam. Será que os doutores modernos teriam seus ensinamentos aprovados por Cristo? Ele aprovou o ensino dos fariseus. Será que ele hoje aprovaria o ensino dos modernos teólogos? Será que ele aprovaria essa teologia que tem como base os fundamentos de Roma, os fundamentos de Constantino, os fundamentos de Nicéia? Será que ele aprovaria esses ensinamentos? Como que criam e como ensinavam os fariseus? Eu vou ficando por aqui, deixo essas perguntas para que você possa refletir e amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que puder, apoie, você que puder, ore, você que puder, incentive o nosso trabalho. Forte abraço, Deus abençoe a todos, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.